Para a nossa segunda videoaula, nós vamos então começar a ver alguns detalhes relacionados sobre o conceito de que nem tudo é claro e evidente dentro da Escritura. Texto base, então, conteúdo de Paulo Anglada. Uma coisa que é preciso deixar muito claro é que em nenhum momento a fé reformada ou a doutrina reformada, ela enfatiza de que tudo na Escritura é claro, é simples de você entender. Ela admite sim, por alguns detalhes que nós vamos ver agora mais adiante, que existem textos complexos, textos difíceis, textos, como eu falava antes, que nem todos vão conseguir entender, nem todos vão conseguir compreender de forma tão simples. E alguns nós nunca iremos compreender, porque são questões que pertencem a Deus de forma mais objetiva. Mas tem alguns detalhes que a gente precisa observar e eu quero focar nessa aula, nesses detalhes. Primeiro deles, então, do porquê existem questões não claras e evidentes na Escritura devido à natureza do seu conteúdo. Os assuntos tratados na Escritura são, obviamente, assuntos que vão além da nossa compreensão humana, visto que alguns assuntos que a Escritura vai tratar são assuntos que para nós seres humanos não vão fazer sentido algum, porque se referem a questões que vão além da nossa compreensão temporal, do aqui e do agora. Nós focamos em questões voltadas à nossa vivência, nós pensamos temporalmente, por assim dizer. Quando ouvimos do conceito de eternidade, para nós ele é complexo, porque nós não entendemos o que é a eternidade da mesma forma como Deus, porque Ele é um ser eterno. Nós somos seres eternos a partir da nossa concepção. Então nós precisamos entender isso, de que nós não sempre existimos, mas a partir da nossa concepção nós sempre existiremos. Então, dessa forma, nós conseguimos hoje entender a vida a partir do tempo. Por isso que o relógio controla nossas ações, o calendário diz nossos passos. Para Deus, isso não é dessa forma. Então, claro que tem alguns assuntos que a Escritura vai tratar, que são questões que para Deus são simples e práticas, para nós são complexas. Outro detalhe também é que a Bíblia ela tem como intenção revelar Deus, quer dizer, é o Deus revelado, é Deus que vem ao nosso encontro, é o Deus criador, mantenedor que vem ao nosso encontro. Então ela vai revelar Deus. Dessa forma, para nós se torna um pouco mais complexo entender, porque Deus também não deixa tudo tão claro, por razões que somente Ele sabe, Ele tem como propósito. Dessa forma, textos, alguns como eu falava antes, vão ser difíceis de você entender de forma simples. Você vai ter pessoas, claro, tentando explicá-los. Você pode ter noções sobre o texto, mas a real intenção dele, somente Deus sabe. Está muito relacionado a algumas profecias do futuro. Então, algumas questões que nós não vamos compreender hoje, mas um dia Deus nos dará essa compreensão, mesmo que seja na eternidade. Segundo detalhe, então, do porquê nem tudo é claro e evidente na Escritura, é em virtude da corrupção do ser humano. Veja a seguinte frase: os seres humanos, para quem as Escrituras são dirigidas, não são apenas finitos e limitados, são também pecadores. A queda corrompeu tanto o coração como a mente humana. É preciso entender que existe um abismo entre Deus e nós seres humanos. Nós somos finitos, limitados ao tempo e pecadores. Deus é santo e eterno. Então há uma distância. Por mais que você e eu consigamos nos reaproximar, nos religar com Deus por meio de Jesus Cristo, ainda assim existem limitações relacionadas à nossa natureza pecadora. E como já foi falado na parte de introdução, o homem natural, por causa do pecado, por causa da corrupção do pecado, ele está incapacitado de entender a Escritura. Ele não vai compreender o texto por causa que ele necessita da iluminação do Espírito Santo. E da mesma forma, como o homem natural, ele não vai conseguir compreender, nós, ou os regenerados em Cristo, eles precisam
continuamente da iluminação do Espírito Santo e do estudo dedicado para que seja possível compreender alguns textos. Vê-se a importância do estudo constante e sincero da palavra de Deus e do cuidado para que não caia em certos vícios religiosos contemporâneos, como nós vamos ver mais adiante, e que acaba muitas vezes obscurecendo o texto da Escritura e, pior de tudo, levando à contaminação pelo próprio pecado da transmissão dessa verdade. A corrupção do gênero humano é o fator que limita a capacidade da compreensão. Uma terceira característica do porquê nem tudo na Escritura é claro e evidente é que, devido às características humanas das Escrituras, as Escrituras foram inspiradas por Deus, mas foram escritas por homens. As Escrituras foram inspiradas por Deus, mas elas foram escritas por homens. E um detalhe, em diferentes épocas e em contextos totalmente distintos. Você vai ter, por exemplo, um Jó escrevendo numa realidade muito antiga. Você vai ter, por exemplo, um Paulo muito mais próximo de nós e um contexto totalmente diferente. Você vai ter um contexto romano, você vai ter lá atrás um contexto bem mais antigo, bem mais próximo da criação. Então, vários fatores que influenciam até na questão cultural da transmissão do texto. E um detalhe muito interessante aqui é pontuar o seguinte, que as Escrituras, elas são divinas, elas foram sopradas, como fala Paulo a Timóteo, elas foram inspiradas por Deus, entretanto em forma humana. Por que isso? Para que elas sejam compreensíveis ao homem. Vamos citar um exemplo. Muitas vezes a ciência moderna diz o seguinte, que textos do Antigo Testamento mais antigos, eles se contradizem com o que a ciência já prova hoje. Vamos um exemplo bem simples. Tem um texto do Antigo Testamento que diz que o coelho é um ruminante, classifica ali como um ruminante. Por quê? Ele fica mastigando, comendo. Nós sabemos que o coelho não é um ruminante, que ele come de forma constante. O que acontece? Esse trecho é usado para dizer que a Bíblia errou, ou que ela está errada em sua totalidade, desacreditando a Escritura. Mas não é bem assim, nós sabemos que não é dessa forma e que naquele período, pela observação, aquela questão foi colocada daquela forma. Outra é a historicidade da Escritura. Por muitos anos, a Bíblia, ela, depois, claro, do período reformado, em que ela vai ser contestada pela alta crítica, ela foi considerada como um livro mitológico. Quer dizer, as cidades do Antigo Testamento e Novo Testamento citadas, elas não seriam reais, elas seriam simplesmente mitológicas, assim como a mitologia grega e romana. Entretanto, a partir final dos anos de 1800, início dos anos 1900, várias descobertas arqueológicas provam a historicidade desses relatos, mostrando que essas cidades existiram, revelando então que a Bíblia, de fato, é um livro histórico inspirado por Deus. As Escrituras, revelam de modo inerente a vontade de Deus, mas o fazem através da linguagem humana, em contextos e circunstâncias históricas específicas. Vale ressaltar algumas outras dificuldades. Primeira, relacionadas à língua, no caso gramática, vocábulos, formas literárias. Segundo, dificuldades relacionadas ao contexto histórico, geográfico, social, político, filosófico e religioso em que foram escritos. Dessa forma, nós não podemos esquecer, por exemplo, que o texto ele foi sempre escrito dentro de um contexto, de uma situação, mas os princípios e os valores de Deus são eternos, tá? É preciso ter um pouco de cuidado, porque hoje nós estamos num período em que se diz que é tudo uma questão cultural e fator cultural, e não é assim. Existem algumas doutrinas essenciais da Escritura, que por mais que se trabalhe dentro do contexto de hoje, numa outra perspectiva, elas não são questões culturais, elas são doutrinárias, elas são princípios. Então a gente precisa ter esse cuidado, tá bom? Aí então, por último, para encerrar essa videoaula, nós temos mais uma questão que mostra por que a Escritura não é clara e evidente em tudo. E ela nos diz o seguinte, que as próprias Escrituras admitem algumas dificuldades no seu entendimento. Aí voltamos ao apóstolo Pedro, que nos diz que alguns escritos do apóstolo Paulo são difíceis de compreender.
certas coisas difíceis de entender que os ignorantes e instáveis deturpam, como deturpam também as demais escrituras. 2 Pedro 3,16. Outro detalhe também da escritura é o eunuco da Etiópia, que tem um encontro com Filipe, em que ele não estava entendendo o que Isaías 53 estava querendo transmitir. E Deus usa então o seu servo para que interprete essa passagem a ele. E aí volto a abrir um atendo aqui, a importância do conhecimento e da inspiração do Espírito Santo, porque Deus leva o seu servo até esse eunuco, de modo com que ele pudesse ter essa interpretação. Deus conduz toda a situação até ali, e Deus usa a situação para mostrar que de fato algumas coisas não são compreensíveis, ainda mais para alguém que não havia nascido de novo ainda, e a partir daquele momento ele tem encontro com Cristo, nasce de novo, e a escritura então mais esclarecida. Mas nesse ponto, Isaías 53, ele não entendia, e precisou de um servo de Deus para trazer a iluminação e a direção sobre aquele texto. Um servo enviado por Deus. Você vai encontrar isso em Atos capítulo 28. Para encerrar esta videoaula, eu quero observar o seguinte: que a clareza da escritura não é automática e inevitável, mas que depende de duas situações. Primeiro, da ação iluminadora do Espírito, o seu autor primário, no coração e na mente dos leitores. E segundo, de diligência do estudo, lançando-se mão de todo conhecimento teórico, hermenêutico e prático exegético na elucidação dos problemas linguísticos históricos envolvidos. Desta forma, encerramos essa aula. Bons estudos e até a próxima.